tarde a todos que nos acompanham aí no YouTube. Queria agradecer a todas as visualizações que estamos tendo aí, estamos muito satisfeitos. E hoje eu tô fazendo umas mudas de BRS Capiaçu. Para quem não conhece, o BRS Capiaçu, ele é desenvolvido pela Embrapa. E ele tem a genética parecida com o capim-elefante, que tinha bastante aqui no Rio Grande do Sul há anos atrás, bem antigo e conhecido pelo pessoal daqui. Esse BRS Capiaçu, hoje em dia ele está crescendo no Brasil inteiro. Muitos produtores estão gostando dele e cultivando. Ele dá muita massa, produz bastante e tem um bom valor nutritivo. Pode ser feito silagem ou servido no coxo. Uma das desvantagens dele é que ele não tolera o pastoreio. Então, 100% dele deve ser triturado. Até por ele ser alto, ter um grande porte, ele precisa sustentar, né? Então, ele acaba se tornando um pouco fibroso. E se for colocar o animal direto para pastar nele, vai derrubar, vai estragar e não vai fazer um bom aproveitamento. Então, triturando e servindo para os animais, eles aproveitam tudo. E é uma excelente opção no período de inverno, aqui no Rio Grande do Sul também, período de seca em outros estados do Brasil. Ele se adapta bem, resiste muito bem a seca. E conforme estudos de produtores, de pesquisadores, com apenas um hectare bem caprichado desse capim, se pode alimentar 32 cabeças de gado adultos. Então hoje eu estou tirando as mudas, eu tenho que fazer 1.200 mudas para entregar para um cliente aí que encomendou. Então, espero que vocês gostem da minha experiência aí. Parece um processo simples, então, fazer as mudas, picar elas, mas tem uma série de detalhes que são muito importantes. Começando pelo lugar onde vai ser picada a muda. Preferência de madeira, né? Um local firme, uma madeira rígida. Quando tu corta, ela não vai se espedaçar toda. Outro fator importante, a afiação do facão, tem que ser um facão bem afiado. Tem gente que faz com maquita, com serra, acaba se tornando um processo que requer mais mão de obra. Então, com o facão é de maneira mais simples, mais prático. Então, como deve ser feito o corte? Eu deixo as minhas mudas, né, que eu comercializo, eu deixo elas com 2 gemas, para garantir a germinação. Então, no caso, se falha uma, tem a outra geminha aqui que vai germinar. Então, sempre cuidar para não cortar o olho, que é onde vai brotar e vai sair as raízes, a gema no caso. Então se deve posicionar bem firme em cima do cepo e bater de preferência com essa parte do facão, que é a parte que vai concentrar mais a força e vai cortar com mais precisão. Cortando da maneira corretamente, então, aproxima ao máximo da madeira a parte que vai ser cortada. Como pode ver aqui, ó,
ela não se rachou. Pouquinha coisa, quase nada. Agora, se eu não encostar a muda na madeira, vou mostrar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu encostei aqui e eu vou cortar aqui, ó. Ela vai se rachar. Quando acontece isso, perde a qualidade da muda, que aqui no caso rachou e pode comprometer a germinação. Então, quanto mais preciso ficar o corte, sem rachaduras aqui, melhora a qualidade da muda. Bom, então aqui é o olho da gema. É onde vai sair o brote, a parte vegetativa, a parte de cima da planta. E toda essa volta aqui, esse anel que se forma, é de onde vai sair as raízes. Tem essa camada de proteção de palha aqui em volta da rama, que deve ser tirada. Aqui já dá pra ver as raizinhas querendo sair. Se eu não tirar isso aqui, quando eu plantar, vai atrasar a muda e corre o risco de não sair as raízes. Então eu tirando aqui, eu tenho bem mais chance de garantir uma muda de qualidade e a germinação dela. Outro fator importante, que o pessoal fica com bastante dúvida, essa muda aqui, por ela já tá com aproximadamente 1 ano já do corte dela, que ela rebrotou, então por ela ser velha já, ela vai largando brotações. E o pessoal fica em dúvida se planta com essa brotação junto ou se corta ela. O correto é cortar. Por quê? Porque quando tu plantar, se tu deixar essa parte verde, a parte de cima, ela vai roubar a água e os nutrientes que deveriam estar se concentrando para o desenvolvimento radicular. Então, no primeiro momento que tu faz o plantio, tu quer que desenvolva as raízes, para daí sim a planta ter força e desenvolver a parte vegetativa. Então, o correto é cortar isso aqui, de preferência com um alicate de corte, né? Porque se eu cortar com o facão, se eu bater com o facão aqui para cortar, corre o risco de eu atorar o talo da muda. Então eu cortando com esse alicatezinho de corte ali, fica com mais qualidade. Uma muda de qualidade, então, começa desde a escolha da muda. Lembrando que menos de 10 meses, no caso do capiatu, se você for fazer para plantar, não fica bom. Tem gente que tenta comercializar antes disso, pega um pasto que foi cortado, tratou os animais, deixa ele brotar e tenta fazer muda. Não fica a mesma coisa. O ideal é ter mudas de 10 meses para cima. Essa aqui já está fechando 1 ano já. Então, como vocês podem ver, ela já tem um talo bem grosso e ela já está buscando o chão. Por que ela está deitando? Porque na natureza ela tenta buscar o chão para enraizar e nascer novas plantas. Então aqui ela vai deitando, vai brotando outras no meio ali, e aqui ela já está quase encostando no chão. Então ela já chega a ter as raizinhas saindo. Uma muda dessa é quase certo que vai brotar e vai ter um bom vigor de brote. Lembrando que o corte do capiaçu deve ser feito o mais rente do chão possível. Por quê? Porque se tu cortar e deixar ele com um talinho mais alto, ele vai brotar a partir dali e corre o risco dele quebrar com o vento, com os intempéries e deitar toda a tua produção. Então o ideal é cortar rente ao chão, que vai nascer novas brotações e vão ter mais sustentação.